Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia no YouTube, sua dose necessária de teologia e nerdice. E hoje, meu amigo, vamos dar uma continuidade. Olha que legal. Estamos ampliando, expandindo os nossos horizontes. A gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre justificação. Boa! Para quem tá um pouco por fora, vai estar nos nossos comentários aqui, amiguinho, na nossa descrição, né? O nosso link do podcast. Claro. Dá uma olhada lá no podcast, a gente lançou o nosso último cast de sexta, nós falamos um pouco aí sobre justificação. Nós temos um quadro lá no podcast, né, amiguinho? Onde nós comentamos um pouco sobre... Nós explica, a gente comenta alguns conceitos teológicos. E falamos sobre justificação e a gente quer ampliar um pouco a discussão para questões mais da cultura pop mesmo, né, amiguinho? Tentando... É isso que a gente olhou pouco lá, né? Então, se você não ouviu o cast, o que você faz agora? Pausa. Vai lá, ouve o cast. E aí você volta e completa a experiência aqui com a gente. Top. E, amiguinho, quando falamos nessa parte de cultura pop, justificação, acho que um bom personagem, um bom autor, que a gente percebe que faz isso com uma boa liberdade, é o C.S. Lewis. Conhecidíssimo, né? Fácil. Conhecidíssimo aí de todos nós, C.S. Lewis. E ele, na sua obra Nárnia, fala sobre várias questões teológicas difíceis, amiguinho. Concorda? Sim. Ele consegue se aprofundar em alguns elementos, densos e tensos de uma forma leve e agradável. É um dom que o homem tinha. E ele consegue... Tanto é que o texto dele, a escrita dele, é apropriado para um público infantil, realmente. Ele quer ensinar assuntos... Não vão ser perfeitos algumas analogias que o Lewis faz, eu já adianto isso. Não tem analogias perfeitas. Há algumas limitações às analogias dele, mas são limitações de aspectos de aprofundamento. A mensagem, em geral, é muito bem entendida no Lewis. Eu acho que é isso que a gente tem que destacar, né? Desde o primeiro livro ali, O Sobrinho do Mago, onde nós vemos a criação, um aspecto bem lúdico, bem didático, do leão falando e as coisas acontecendo, e a feiticeira surgindo, é muito interessante. Até o último livro, né, amiguinho? Acho que você até comentou no nosso cast, né? Que é o livro do final. É o livro do final, é o juízo final, é a recriação de Nárnia, renovação de Nárnia, não sei como a gente poderia chamar isso. Mas tem batalha final, tem juízo, tem, enfim, tudo que tá lá no Apocalipse que é difícil, o Luiz ele tenta traduzir pra gente ali com uma certa ludicidade. E temos o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu acho que é o mais conhecido, né? Até pelo filme. É o livro inicial, não cronologicamente dentro do universo de Nárnia, mas de lançamento. Foi o primeiro livro, foi o começo de tudo, e é o filme que fez, acho que talvez, mais sucesso. Sim. De todos aí. E nós temos lá os irmãos... Pevensey, se não me engano, é o sobrenome deles, não lembro agora de cabeça. Putz, não lembro mesmo. Mas tem os 4 irmãos, é o Pedro, a Susana, o Edmund e a Lúcia. Eles vão pra Nárnia, né? Nárnia é assim, você entra em Nárnia do nada, eles vão pra Nárnia entrando por um guarda-roupa, bem sugestivo com o nome do livro, né? Eles entram em Nárnia e talvez muitos que viram na infância ou leram tentaram entrar nos seus guarda-roupas. Eu, amiguinho, até hoje. Na minha infância, hoje eu não fiz isso, mas eu queria muito entrar. Se eu vou em algum lugar, numa casa muito antiga, e tem algum guarda-roupão assim, eu sou obrigado a abrir. Vai que. Não custa nada, né? Abrir e fechar. Cara, eu lembro na infância tentar. Depois de assistir Nárnia e tal, dar uma abridinha assim. Será que vai? Será que não vai? Aí a gente afasta um pouco os casacos e vê que não tem nenhum buraco e já desiste. Fala, não adianta. Não tem jeito. Não fui agraciado. Não foi. E embora, lendo os outros livros, a gente vê que Nárnia se apresenta de outras formas também. Não é só guarda-roupa, né? Às vezes é um quadro... Enfim, tem outros meios de se chegar. O trem lá, né? Quando eles estão no trem, no Príncipe Caspian. Tem outras formas de se chegar em Nárnia. Mas o nosso foco aqui é a justificação. Desses 4 irmãos, tem um que é terrível. Que é o Edmund. Tadinho. O Edmund é um piá chato. O Edmund é terrível. Ele reclamão, ele implica com os irmãos, ele vive brigando ali com a Lúcia. E assim que ele chega em Nárnia, ele já mostra, já solta as garrinhas dele, porque eles recebem uma orientação em Nárnia, né, do Sr. Túminos, né, que eles não deveriam se aproximar da Feiticeira Branca, que ela reinava em Nárnia, eles iam ficar longe.
E aí, o que o Edmundo faz? Assim que surge a feiticeira branca, ele vira amigo dela. Tudo isso por um manjar turco, né? Tudo isso por comida. Tudo isso por ganância, por ego. E durante toda a história, metade inicial dela, nós vemos o Edmund sendo esse agente duplo. Então ele estava com os irmãos, ele caminhava com os irmãos, só que ele levava informações para a feiticeira branca. E chega um dado momento em que o Edmund acaba entregando muitas informações e sendo culpado, e ele se torna da feiticeira branca. Ele se torna uma propriedade dela. E aí tem uma hora que ele não quer mais ser propriedade dela, né? Ele tá gostando de andar com o Aslan e com a trupe do Aslan, só que agora ele pertence a ela. E isso, diz o livro e a história, é por conta de uma magia antiga, né, amiguinho? A gente até comentou isso no cast também, né? Isso é conta de uma magia antiga. E aí o Aslan então fala, não, eu conheço a magia antiga e eu vou assumir o lugar então do Edmund, que ele não vai com você. E aí eles vão até dentro, eu lembro da cena do filme, né, amiguinho? Eles vão dentro daquela cabana, daquela tenda, e eles começam a bater papo, aí eles começam a conversar. E eles tal, e aí o Aslan fala, tá resolvido, o Edmund fica. Só que daí a troca é na madrugada, né? O Aslan vai, e aquela cena é terrível nos filmes. É, né? É uma cena. O grande leão se tornando um gato indefeso, né? Humilhado. Como uma ovelha desgarrada. Uhum. E aí ele morre ali. O Aslan morre por conta do Edmund. Isso é justificação. O que o Aslan vivencia com o Edmund é algo típico da justificação. Edmund não merecia. Edmund era culpado. Ele pertencia à feiticeira branca. Só que o Aslan fala, não, ele é meu. Eu não quero abrir mão dele. Mas tem um custo. Como ele pertence a você, porque ele é culpado, ele errou. Ele pertence, portanto, a você. Se o custo é sangue, se o custo é morte, então eu me sacrifico em prol dele. É muito bonito que o Aslan demonstra ali pra gente a redenção que ele vai trazer pro Edmund, né? E que vai acabar interferindo aí em todo o resto da história. Essa redenção que a gente vê em Nárnia, pelos objetivos de Nárnia, ela é uma redenção muito... É isso, é a redenção, é a justificação bíblica. O Aslan, ele representa ali o papel de Jesus, que se entrega ao sacrifício por aqueles que não mereciam, pelos traidores que abriram mão desse Jesus, desse Aslan. Então fica fácil, né, meu amigo? Da gente fazer essa conexão, da gente enxergar essa justificação no personagem ali do Aslan. Do Aslan não, né? Do Edmundo. O Edmundo. E o Edmundo, eu acho que ele faz valer. Eu acho interessante pensar nisso. Ele volta pra Nárnia mais 2 vezes, né? No Peregrino. E depois... No Príncipe Caspian e no Peregrino. Sendo que no Peregrino não são todos que voltam, é só ele e a Lucy, e aí entra o primo, né? O Eugene. O Eugene, aham. Então ele aceita essa salvação e ele abraça essa salvação e ele se mostra fiel. Eu acho que é legal a gente pensar nessa continuidade do personagem também. Diferente de outros personagens de Narnia que vão abandonando a fé, mas depois outro dia a gente conversa sobre isso. Agora, eu tava pensando aqui, tentando, né, porque, gente, é tão difícil pensar nessa justificação total e completa, igual a que é apresentada na Bíblia, mas me veio uma história aqui que talvez a gente consiga encaixar nisso, meu amigo. Que tá em Vinland Saga. Ok. Vinland Saga é um anime que tá em lançamento no momento, então quando a gente lançar esse vídeo, certamente já vai ter passado por esse arco, mas no mangá já passou. Então assim, já passou no mangá, eu vou falar, spoiler alert, se virem. Mas é um anime que se passa ali na época dos Vikings, né? Então quem gosta de história de Vikings, Vinland Saga é o anime. Que se passa ali no ano 1000, mais ou menos. A gente segue a história de Thorfinn. Thorfinn, historicamente falando, foi um grande explorador dinamarquês, que teve o primeiro contato com os povos indígenas da região do Canadá, na América do Norte.
né? Essa região do Canadá é a Vinlands, que é como eles chamavam, que é a Terra Verde, eu acho, alguma coisa assim. Tem determinado momento na história de Vinland Saga, aonde... E aí eu vou jogar personagens e personagens, eu não vou colocar o nome deles para não dar muito spoiler. Mas um personagem muito importante para a história, ele busca uma vida de vingança e não conseguindo essa vingança dele, ele é dado à escravidão. Ele se torna um escravo. Só que tem um outro personagem que também é muito importante, que caça ele. Ele passa anos buscando de centro de venda de escravo por centro de venda de escravo, de senhor de terra em senhor de terra, procurando um escravo que seja com as características A, B e C. Por quê? Porque esse cara é filho do meu amigo e eu quero comprar a liberdade dele. E esse cidadão, ele passa anos buscando encontrar o filho do amigo dele para comprar a liberdade desse menino. Esse menino merece a liberdade? Não, ele se deu a uma vida de morte, a uma vida de guerra, a uma vida de vingança. Mas esse cara, ele busca trazer essa compra do escravo para trazer libertação. E aí eu fiquei pensando, o que mais é a nossa justificação do que sermos comprados da vida de escravidão ao pecado? Não é mesmo? Boa! É sair de um quadro que faz parte da nossa identidade. A nossa identidade é escravo, nossa identidade é culpado, nossa identidade é distante e afastado da presença de Deus. E de repente vem a justificação e fala, não, você é tudo isso, mas eu quero você perto de mim. Eu te quero diante da minha presença. Deus falando isso, né? Eu te quero diante da minha presença. Mas eu sou tudo isso, não importa. Sua identidade não prejudica a minha intenção em te querer próximo de mim. É uma compra, é um avançar de... É um progresso de relacionamento com Deus. Algo maravilhoso. E eu acho que é muito legal essa coisa do valor, né? Tem que ter um valor. A questão que a gente tem que pensar é isso, tem um valor. O sacrifício de Jesus foi um valor altíssimo para nossa justificação, né? Ali, Aslan se sacrificou. O outro personagem, em Vinland Saga, ele tá dando a vida dele. Ele tá dando a vida inteira em busca do filho do amigo. Ele precisava? Não, ninguém pediu para fazer isso. Mas ele quer fazer isso. Eu acho que quando a gente pensa no sacrifício, a gente tem que fazer valer, né? Poxa, faça valer. O Edmundo se mostrou ali fiel a Aslan depois. Em Vinland Saga, esse personagem tem uma mudança de vida. Me entreguei a uma vida de guerra, agora eu vou fazer o bem. Então, eu gosto também dessa perspectiva. Foi me dado uma nova chance. Vou fazer essa nova chance valer. Novamente, porque as ações, elas são meritórias? Não. Mas é porque eu já recebi a graça, então eu vou transformar essa graça em ações. A gente falou isso no nosso cast. A justificação vai resultar em boas obras. É isso. Faz parte da obra de salvação como um todo transformar um indivíduo para que ele pratique boas obras, né, amiguinho? Mas isso. Ainda essa parte do perdão é algo tão difícil da gente entender, né? Eu tô aqui tentando digerir, né, essa questão da compra, essa questão do amor sacrificial, porque nós temos uma tendência em querermos que a única forma de nós perdoarmos é quando a outra pessoa demonstra uma mudança. A gente associa muito perdão com isso. Eu quero ver se o outro vai mudar, para daí eu decidir se eu vou perdoar. Vejam que, nesses dois exemplos, o contrário aconteceu. Antes da gente ver se a pessoa mudou de atitude, ou realmente se ela quer mudar de identidade, eu me adianto ao perdão. Esse é o sacrifício. Eu abro mão de receber algo para entregar algo. Né? É inevitável não fazer comparação com Tolkien, inevitável. Eu não consigo passar por uma produção de conteúdo nossa sem falar dele. Mas eu vejo muito isso no Frodo, em muitas das suas atitudes, quando ele está seguindo rumo à Montanha da Perdição. Então, quando ele está indo para a Montanha da Perdição para destruir um anel, o Frodo ele vive várias experiências. Ele vive vários momentos em que ele vai ter que se sacrificar. Ele já está se sacrificando
bastante ali levando um anel. Ele é o representante que vai destruir aquele que é o mal de toda a humanidade. Mas durante essa caminhada ele vai encontrando alguns adversários que ele perdoa. Um exemplo clássico é o Boromir. O Boromir, ele entra na história já sendo um personagem bastante atípico. Porque ele é um cara... Atípico é um bom termo. É que ele, diferente do Aragorn, que tem um porte de herói, desde que a gente vê de rei, de um herói mitológico, o Boromir não, ele é um humano mesmo, ele é um ser humano. Comparado aos outros personagens que tem esse aspecto meio épico, o Boromir não. A gente já vê no início, já lá no Conselho de Elrond, que ele vai dar trabalho. Ele não é um cara muito... Ele tá ali por Gondor, ele não tá ali pela humanidade, ele não tá ali para levar o anel para destruição, ele tá ali por Gondor. E o que ele precisar fazer ao alcance dele para ajudar Gondor, ele vai fazer, que é o objetivo dele. Né? Tanto é que, no meu ver, ele não entra na caminhada ali, na comitiva, para destruir o anel. Ele entra na comitiva que ele tem que ir pra Gondor e o caminho é parecido. E aí, mas ele deixa isso claro, né? Tipo, ó, até tal ponto a gente vai junto. E ele vai tentando convencer, ó. Quando a gente chegar lá, vamos comigo pra Gondor. Ou vamos comigo. Ele vai e ele não larga esse objetivo dele. E de certa forma é louvável o que ele faz. Ele tá preocupado com os seus, é lindo isso. Ele tá preocupado com a sua cidade, com o seu povo, com o seu pai, que tá lá reinando e já tá meio biruta. Então ele tá preocupado com tudo isso. Mas aí vem o problema de quando ele ataca o Frodo para pegar o anel. Ele aproveita um momento de fragilidade em que ele e o Frodo estão sozinhos e ele tenta tomar o anel à força do Frodo. Mesmo assim, Frodo o perdoa. Mesmo assim, Frodo não o vê como um adversário. Frodo chora a morte de Boromir. Frodo sente a morte de Boromir quando ele fica sabendo depois tudo que aconteceu a ele. Então Frodo ele fica muito sentido. E eu vejo que mesmo que o Boromir não tenha recebido essa justificação do Frodo, né? Boromir não recebe a informação de que Frodo perdoou ele. É isso que eu tava pensando, né? As coisas acontecem, a gente tem aí o perdão e a justificação, mas elas acontecem muito em separado em cada evento. Porque em nenhum momento recebe essa informação. O Boromir morre sem saber que Frodo perdoou. Mas ele morre com a consciência em paz, no sentido de eu errei, mas eu tô tentando, ó. Parece que a justificação alcança ele mesmo que distante, porque daí ele vê o Merry e o Pippin e ele fala, eu vou proteger, são os pequenos que me sobraram, e eu vou proteger eles com a minha vida. E ele faz aquilo que ele não conseguiu fazer pelo Frodo. Até que ele, no discurso final dele para Aragorn, ele fala isso. Eu devia ter feito isso com o Frodo. Eu vi que ele estava nervoso, eu vi que ele estava aflito, eu vi que ele precisava de um amigo, e em vez de eu ser o amigo, eu fui o inimigo dele. Né? E aí agora ele fala, agora eu tentei compensar, mas não deu. Sozinho eu não consegui salvar o Merry e o Pippin, né? Foram levados ali pelos Uruk-hai até Isengard. Mas eu vejo um pouco de justificação ali, porque a reação do Frodo foi algo gratuito. Né? Ele tinha uma imagem... carregou isso depois, ele foi lá, se encontra com o Faramir e fala assim, gosto do Boromir, ele é meu amigo. E ele carrega isso, apesar do que o Boromir fez, ele carrega no coração dele. Não, o Boromir é um homem justo, é um homem bom, é um homem de boas intenções, e ele é meu amigo. Eu acho que isso é interessante, porque o Frodo consegue fazer essa leitura. O que ele fez por desespero. E ele faz isso também com o Gollum, né, amiguinho? Um voto de fé pro Gollum, né? Ele justifica, sempre o Sam vai bater no Gollum toda hora. Não é confiável, não é confiável. Frodo fala o quê? Não. Ele é alguém que foi machucado, ele é alguém que foi ferido, ele é alguém que tá sofrendo traumas do anel. Ele é alguém que merece uma nova chance. Isso é justificação também. Gollum dá todas as razões para não ter confiança e ter perdão nenhum. Frodo vai lá e fala, mesmo assim eu perdoo. Mesmo assim eu perdoo. E eu perdoo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Né? Só que diferentemente do Boromir, que tentou se redimir com a justificação, o Gollum não tem redenção. O Gollum não foi justificado. Ele recebeu a chance da justificação, mas não viveu a experiência dessa justificação dentro de si. É muito triste, infelizmente. Meu amigo, será que a gente pode falar que o Ranger Verde recebeu justificação em Power Ranger Mighty Morphin?
Rapaz, você desenterrou um troço que a mulher. Você desenterrou um troço grande. Beijo! Jesus.